Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula de Administração Estratégica. Eu sou o professor Givanildo e leciono na UNO Chapecó. Então, apenas uma breve apresentação da disciplina. A Administração Estratégica a gente vai tratar principalmente da tomada de decisões em organizações complexas. A gente inicia com análise estratégica, sempre buscando a vantagem competitiva, nesse nosso cenário tão conturbado do século XXI. Para isso, a gente vai estudar um pouco das teorias de vantagem competitiva. Em seguida, a gente vai tratar da formulação de estratégias nos diversos níveis, seja corporativas, de negócios e funcionais. Também veremos os modelos de implantação de estratégia, principalmente o Balance Scorecard, governança corporativa. E por fim, nesta disciplina, a gente vai estudar as tendências da administração estratégica. Então, basicamente, essa disciplina ela é dividida em 3 momentos: a análise de estratégia, a formulação e a implantação da estratégia propriamente dita. Muito bem-vindo e bons estudos. Então, as origens da administração estratégica. Essa aula inicial ela tem por objetivo apresentar a disciplina e também discutir um pouquinho sobre vantagem competitiva. Inicialmente, a administração estratégica ela vem da estratégia militar, em que os generais eles precisavam avaliar as forças do inimigo, avaliar os recursos do inimigo e qual era essa disposição do inimigo em lutar. Todos esses conceitos iniciais eles foram trazidos para a gestão moderna das organizações, também com o mesmo objetivo final, de você avaliar os seus concorrentes, avaliar o cenário, tanto econômico, demográfico, tecnológico, e dessa forma propor estratégias e finalmente implementá-las. Então, nessa origem relativa à guerra, você também sempre buscava os caminhos mais vantajosos, buscar obter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. O que é então estratégia, Para a gente resumir, estratégia é a empresa elaborar um plano, buscando obter uma posição para que se desenvolva uma vantagem competitiva. Podendo ter, nesse caminho de execução desse plano, estratégias emergentes. Porque o mercado ele é muito dinâmico e mesmo tendo um plano bem elaborado com cenários previstos, às vezes é necessária uma mudança de rota. Então, além das estratégias pré-determinadas, também é importante que o gestor analise as estratégias emergentes que vão surgindo ao decorrer do tempo. Então, dentre os conceitos mais principais aqui, Hummelt 97, ele trata da manutenção do sistema empresarial em funcionamento de forma vantajosa. Então, ele já explicita aqui a questão da vantagem. Porter 85, Porter já é um clássico, um dos melhores autores aí que trata da questão da estratégia. Ele já é bem claro falando da posição competitiva, Então ele diz o seguinte, estratégia busca uma posição competitiva favorável em uma indústria. A indústria aqui que ele trata é o setor de atividade econômica, que é a arena fundamental onde ocorre a concorrência, sendo que a escolha dessa estratégia competitiva está baseada no nível de atratividade da indústria e nos determinantes da posição competitiva relativa dentro desse sistema. Então aqui ele se baseou no paradigma estrutura, conduta, desempenho, em que você analisa qual é a estrutura da atividade econômica, os seus competidores, quais são os fornecedores, os seus principais clientes, e você já tem poucas opções de estratégias a serem adotadas. E, por consequência, o seu desempenho também já está previamente previsto. O que você precisa
precisa é fazer essa análise do seu setor de atividade, a sua indústria, e buscar uma posição competitiva. O MAI 85 destaca, né, utilizar os pontos fortes. Então, além de a gente olhar para fora da empresa, olhar quem são os clientes, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, como é que está todo esse mercado, né, em termos de tecnologia, demografia, questões econômicas, políticas, a gente também precisa olhar para dentro da empresa, né? Quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos, né? Para a gente poder minimizar e obter as melhores estratégias e os melhores resultados. Queen, né, já começa falando da questão de um padrão ou um plano que integra os objetivos maiores de uma empresa, né, suas políticas e sequências de ações, muito importante, né, as sequências de ações. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver a questão da formulação e da implantação. Então, é essa sequência de ações para que a gente atinja os nossos objetivos, a gente atinja as nossas estratégias, né? Stoner e Freeman, 95, são os principais autores que daí falam dos níveis de estratégia, né? A gente tem estratégias corporativas, que são aquelas que tratam de um grupo com diversas empresas, diversos negócios diferentes. Porter é bastante crítico em relação a isso. Ele diz que as corporações, os grupos com diversas empresas não criam valor. Ele tem um estudo bastante amplo sobre isso. O segundo nível são as estratégias empresariais, as estratégias de negócio, que é o que a gente vai estudar principalmente nessa disciplina. E o terceiro nível, que são as estratégias funcionais, função de RH, função de marketing, função de finanças, função de produção, que é o detalhamento maior do que cada departamento dentro da empresa precisa fazer, qual a estratégia de cada departamento, de cada função, para atingir a estratégia maior, que é a estratégia empresarial, a estratégia daquele negócio. E Mintzberg também traz um conceito interessante de estratégia, que é chamado dos 5 Ps. Então ele traz a estratégia como plano, como um pretexto, um padrão, uma posição, que a gente vai estudar bastante aqui, como posição e como plano, os dois principais, né? E por último, estratégia como perspectiva. A estratégia como plano, né? Ações planejadas, previamente preparadas, né? Elas são desenvolvidas de forma consciente, você reúne as pessoas, você faz as devidas análises e você delibera, né? A equipe delibera. Então você cria um plano para atingir um determinado objetivo. E mais importante ainda, né? Atingir, posicionar a sua empresa na busca de uma vantagem competitiva. Estratégia como pretexto, você iludir o concorrente, né? Você vai fazer uma manobra, de repente tem um concorrente novo no mercado e você decide baixar os seus preços, né? Você vai iludir o concorrente. Então, quais as estratégias que você pode adotar como um pretexto, uma ilusão, né? Estratégias como padrão. Então, a empresa, ao longo dos anos, ela vai fazendo determinadas ações, determinadas formas de agir. Então, por exemplo, uma empresa que já é reconhecida pelo mercado pela sua alta qualidade dos seus produtos, é porque já se tornou um padrão. Você já tem isso incorporado dentro do dia a dia da empresa. E, como padrão, né, as estratégias são emergentes, surgindo muitas vezes sem intenção. Porque se dentro da empresa já existe o hábito de trabalhar com bastante qualidade, as pessoas automaticamente, né, já vão pensar dessa forma. Então, as estratégias, as ações internas, elas vão surgir, elas vão ser emergentes, vão acabar surgindo para consecução dessa finalidade, que é ter produtos ou serviços de extrema qualidade. Já é um padrão incorporado pela organização, né? Estratégia como posição, né? Defender a posição competitiva da empresa, né? Como que a organização é vista pelo mercado. A gente vai
tratar muito dessa questão da posição competitiva. Existem algumas estratégias genéricas, né, defendidas por Porter, que posicionam a empresa. E a estratégia como perspectiva, né? Quais as ideias das pessoas que compõem a organização, qual é o padrão de pensamentos, né? A percepção interna da organização é a forma como a organização se vê internamente. E agora tratando um pouquinho da vantagem competitiva, né? A vantagem competitiva, ela sempre vai se relacionar aos concorrentes, né? Qual é o nosso diferencial? A palavra-chave aqui é diferencial, né? Quais os atributos e valores, né, que nós temos que são percebidos aos olhos pela perspectiva do nosso cliente, que nos diferenciam da nossa concorrência. Então, muitas vezes a gente tem atividades dentro da organização que para nós, internamente, são muito importantes. Só que, efetivamente, na prática, conferem pouco valor, poucos atributos aos olhos do cliente. Então isso tem que ser bastante analisado, né? O Porter tem uma ferramenta para análise de cadeia de valor, inclusive, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas o objetivo, então, sempre da estratégia, né, é criar um plano para se posicionar a empresa em busca de uma vantagem competitiva. Vamos estudar mais para frente a principal teoria que trata da visão da vantagem competitiva sustentável, que é a visão baseada em recursos, né? Barney, 91 e 86, que ele fala de cultura também, e outros artigos. Ele diz o seguinte, olha, para a empresa ter uma vantagem competitiva vai depender dos recursos que ela tem, né? Sejam recursos, as pessoas, sejam recursos físicos, que são as máquinas, equipamentos, sejam processos, a capacitação que essas pessoas têm. Então, tudo isso são denominados recursos que a empresa tem. Esses recursos, para que se obtenha uma vantagem competitiva, esses recursos precisam ser valiosos, raros, difíceis de imitar pela concorrência e difíceis de substituir. Mais para frente a gente vai estudar isso aqui com bastante carinho. Um pouquinho aqui sobre a economia brasileira. A gente está passando por uma forte crise aí dos últimos 2 a 3 anos e que tem uma perspectiva aí de perdurar até o final da eleição e até final de 2019, porque o novo presidente, a nova equipe, já entra com grandes desafios aí de reformas a serem implementadas, né? Dentre elas, né, a reforma previdenciária, reforma política, reforma tributária. Então, para que a economia possa efetivamente buscar novos patamares. Então, em resumo, a nossa economia, a gente vai, para retomar os níveis de crescimento que a gente teve na última década, a gente vai provavelmente retomar isso a partir de 2020, pela minha perspectiva. Temos a questão da inflação, que está sob controle, isso é muito importante, né, no tripé da economia. Temos a questão demográfica, nós temos um aumento da expectativa de vida da população, isso é muito bom, só que em compensação as pessoas vivem mais e vão ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho, né?